Fala, queridos, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um vídeo aí um pouco diferente, né? Vamos aí ler um pouco sobre a trajetória aí do maior investidor do mundo, né? Atualmente aí o maior investidor do mundo, Warren Buffett. Notícia aí do Infomoney, trazida aí por Walter Maciel. Muito interessante a gente estudar um pouco sobre a trajetória aí desse mega investidor que tem feito aí grandes fortunas relacionadas aí aos investimentos, né, aos ativos. Então vamos lá, vamos analisar aí. Eu sou Marcelo Jorge, bem-vindo ao canal 365 Economia. Aqui a gente trabalha exatamente estudando aí notícias, dando dicas. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse link com pessoas que demonstram também interesse, né, sobre a área de investimentos, de finanças, educação financeira e etc. E dê um gostei, dê um like neste vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante para a plataforma e de fato esse conteúdo aqui que nós vamos trazer aqui, vamos trabalhar juntos com vocês, é muito relevante, sim, porque nós vamos aqui entender a trajetória aí do maior investidor ativo do mundo, Warren Buffett, o único ativo que nunca deprecia. Que bacana, né? Que interessante aí esse título aí pro Warren Buffett. Mais do que sorte, a trajetória de Buffett revela que disciplina, paciência e caráter são os verdadeiros diferenciais ao longo prazo. Eu sempre defendo isso. Investimentos, queridos, é no longo prazo. É no longo prazo. Você não vai ganhar dinheiro a curto prazo. Você não vai ter frutos dos seus investimentos a curto prazo, né? O fruto dos investimentos é médio e longo prazo. Eu digo médio que 10 anos, 15 anos, longo prazo aí 20 anos, 25 anos, até 30 anos para aqueles que estão começando cedo. Tá bom? Então vamos lá. Warren Buffett disse que foi sortudo na sua carta de despedida aos 95 anos, ao passar o comando da Berkshire para Greg Abel, depois de 7 décadas, 70 anos, meu irmão, construindo um dos maiores impérios financeiros da história, fato. Escreveu que por pura sorte tirou um canudo ridiculamente longo ao nascer. Eu respeito profundamente esse homem, mas discordo. Eu vou explicar por que essa distinção importa. Não só para entender Buffett, mas para entender o que realmente separa os grandes dos medíocres. O histórico de Buffett por si só, o perfil dele, a biografia dele, ele se mostra ser uma pessoa que ele não é aquela pessoa cheia de poder, né? Ele não é aquela pessoa de querer aparecer, de querer se mostrar. Ele é um cara bem simples, é um cara bem ali rústico, né? Então a trajetória, a história do Buffett é isso mesmo, né? Ele não se auto empodera, né? Eu acredito que você esteja compreendendo aquilo que eu quero passar. E aí o Buffett tinha um experimento mental favorito. Imaginava que 24 horas antes de nascer, um gênio aparecia e dizia: você vai tirar uma bola em um barril com 5,8 bilhões. Não se sabe se vai nascer rico ou pobre, homem ou mulher, americano ou afegão, inteligente ou não. É uma loteria ovariana.
e ele admitia ter ganhado com folga. Nasceu em 1930 nos Estados Unidos, nasceu saudável, isso sim foi sorte. Ponto final. Todo o resto não foi sorte. Assim como Buffett, milhões de americanos nasceram nas mesmas condições em 1930. Nenhum construiu a Berkshire. A sorte explica a janela, não explica o que ele fez com ela. Interessante que tem uma parte, se você ler aí o livro A Psicologia Financeira, tem uma parte que trata exatamente sobre isso aqui, ó, a relação entre sorte e risco. Muito interessante lá, tá bom? Resumindo, o que o livro trata um pouco é que todos os investidores que tiveram sucesso tiveram um pouco de sorte, tiveram ali um percentual de sorte, tá certo? Aos 6 anos, vendia Coca-Cola e chiclete na porta, de porta em porta, no bairro de Omaha. Aos 10 já tinha lido todos os livros de finanças da biblioteca pública da cidade. Ó, isso aqui já começa a ser o diferencial. Ó. Aos 6 anos ele vendia Coca-Cola e chiclete. Aos 10 anos já tinha lido todos os livros de finanças, ou seja, demonstrando interesse. Aos 11 anos comprou as suas primeiras ações, ou seja, estava já aplicando aquilo que ele ganhou de conhecimento aos 10 anos. Aos 12 entregava jornais e ganhava mais do que a maioria dos seus professores, já com os rendimentos de suas ações. Cara, que bacana, né? Que visão do Buffett. Por isso que ele é diferenciado e colheu agora todos os frutos relacionados ao que ele passou, né? O que ele investiu. Ainda adolescente, investiu $25 com um amigo em uma máquina de pinball usada. Colocaram-na em uma barbearia, dividiram os lucros e reinvestiram tudo na compra de mais máquinas. Em poucas semanas, tinham um pequeno império e Buffett já aplicava juros compostos na prática antes mesmo de conhecer o conceito. Ou seja, o Buffett, inicialmente, né, para alavancar os seus investimentos, ele teve que empreender, né? Então, é aquilo também que eu sempre defendo, né? Para que você possa alavancar os seus investimentos, né? Você precisa sim empreender, você precisa fazer dinheiro, né? Para que você possa guardar e nesse guardar possa aí estar gerando os rendimentos necessários para a sua liberdade financeira, tá? E sim, vamos lá, aqui. Isso não é sorte, é uma obsessão precoce. É clareza sobre quem você é antes que o mundo tente convencê-lo a ser outra coisa. Aqui está o paradoxo mais desconcertante de Warren Buffett. Ele nunca escondeu o método, pelo contrário, publicou tudo. Bacana, né? Bacana. Buffett sempre teve mesmo essa preocupação de compartilhar aí os seus conhecimentos. Décadas de cartas anuais aos acionistas da Berkshire estão disponíveis gratuitamente na internet. Qualquer pessoa pode ler, qualquer gestor pode estudar, qualquer investidor pode tentar replicar. E quase ninguém consegue. Por quê? Porque o método exige uma coisa que o mercado financeiro moderno destruiu sistematicamente a todos nós: paciência. Olha, é interessante estudar aí o significado da palavra paciência, tá bom? Buffett, ele aprendeu a ter paciência exatamente pelo fato dele ter nascido em um período de instabilidade, né? O Buffett, ele enfrentou guerras, né? Então, tudo isso moldou o lado emocional dele para gerar a paciência, né? Para que ele pudesse adquirir esse modo de conhecimento, né? Chamado paciência. E os 4 princípios de Buffett seguiu por 70 anos sem desviar 1 milímetro. São simples. Primeiro, só invista no que você entende. Ele chamava isso de círculo de competência. Sabia exatamente onde terminava o seu conceito e nunca cruzou essa linha. Em 99, no auge da bolha de tecnologia, não entendia como avaliar empresas de internet. Então, não comprou nenhuma. Enquanto o mercado subia 400%,
ele ficou parado. A bolha estourou em 2000 e ele estava certo. Que bacana, né? Que bacana, que bacana. O cara quando ele tem aquele feeling, né? Aquela experiência ali, né? Ele consegue visualizar além, né, do que as outras pessoas estão vendo, né? Segundo, desconfie de dívida. Empresas alavancadas dependem de tudo correr bem e tudo nem sempre corre bem. Em 2003, avisou que os derivativos eram armas de destruição em massa financeira. O mercado ignorou. Em 2008, o mundo inteiro entendeu. Um filme que eu indico para vocês, né, tá disponível aí no YouTube aí agora gratuitamente, é o filme A Grande Aposta, né, que fala exatamente aqui sobre essa crise de derivativos aí que gerou em 2008 uma grande crise econômica lá nos Estados Unidos, certo? O terceiro pense em décadas, não em trimestres, ou seja, paciência novamente, né? Comprou ações da Coca-Cola em 88, nunca vendeu. Décadas depois, possuía cerca de 8% da empresa. O tempo é o melhor amigo do bom negócio. Quarto, construa a margem de segurança. Nunca pague o preço justo. Pague menos. A diferença entre o preço que você paga e o valor real é a sua proteção contra o erro humano inevitável. Que é você comprar descontado, né? Quando o P sobre o VP está abaixo de 1, né? É interessante aí você analisar e ver se a empresa está descontado ou não, né? Então já é uma boa dica aí que o Buffett dá aí aos investidores aí, principalmente aqueles de renda variável, certo? Ele que, né, de fato é um especialista em investimentos de renda variável. Não se trata de teoria. Buffett viveu cada um dos princípios sem exceção durante 7 décadas, em todos os ciclos econômicos, em todas as crises, em todos os momentos em que o mercado gritava para ele fazer o cenário. Isso aqui é interessante porque é como se fosse um antídoto, né? É como se fosse um antídoto para que você, com esse tipo de filosofia, né, de metodologia de investimentos aplicados, né, você vai conseguir viver, você vai conseguir passar, logicamente, com paciência, né, em todos os ciclos, em todas as crises, em todos os momentos em que o mercado gritava para que ele pudesse fazer o contrário. Ou seja, se o mercado estava todo vendendo, o Warren Buffett estava comprando. Se o mercado estava todo comprando, o Warren Buffett estava vendendo. Isso sim é estratégia, é filosofia de investimento. Em 1999, quando o mundo inteiro o ridicularizava por não comprar tecnologia, ele não comprou. Em 2008, quando os bancos imploravam por socorro, ele cobrou caro pelo privilégio de emprestar. Em 2020, quando a pandemia derrubou os mercados, ele ficou parado, esperando a oportunidade certa. Cada decisão era a mesma decisão. Cada ano era o mesmo ano. Cada crise era a mesma crise. A consistência não é um valor abstrato em Buffett. É uma prática diária, repetida sem interrupção, sem exceção, sem desculpa. Ele fez do jeito dele, sempre. E o resultado é o único argumento que importa. Com toda certeza, né? Toda essa estratégia que o Buffett criou, né? Que o Buffett executou, fazendo do jeito dele. Logicamente que ele errou bastante, isso aí é fato, né? Como todos nós investidores erramos, o Buffett também errou muito, porém ele errou gerenciando o risco. Ele não errou para perder, ele errou gerenciando o risco, né? Há uma frase dele mesmo, né? Que a regra número 1 é não perca dinheiro. E a regra número 2 siga a regra número 1, entendeu? Ou seja, para você não perder dinheiro, né? Em hipótese alguma. Então foi mais ou menos isso que ele falou. Então o Buffett ele gerenciava muito bem os seus riscos.
exatamente com o intuito de não perder dinheiro, de não perder ativos, né? De não perder capital. O problema nunca foi o método, o problema é a natureza humana. Queremos resultados rápidos, queremos adrenalina. Buffett vendia paciência em um mundo viciado em velocidade e ficou rico enquanto o mundo inteiro procurava atalhos que não existem. O que realmente separou Buffett de todos os outros não foi apenas a disciplina de investimentos, foi o que ele chamava de scorecard interior. A pergunta que fazia a si mesmo antes de qualquer decisão era: você prefere ser o melhor do mundo e ser conhecido como o pior, ou ser o pior do mundo e ser conhecido como o melhor? Que pergunta, né? Que confrontação, né? Que bacana, que bacana. Quem vive pelo scorecard externo, pela aprovação do mercado, pela opinião dos analistas, pela manchete do próximo trimestre, nunca chega ao que realmente importa. Buffett vivia exclusivamente pelo scorecard interior. É o que eu também defendo muito em relação aos meus investimentos, porque cada um tem o seu perfil de investimento. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, porque sempre quando perguntam assim, Cerbasi, me dá dicas aí sobre como organizar suas finanças, sobre os seus objetivos, como atingir os objetivos, como recuperar resultados. E o que eu acho interessante no Cerbasi é que sempre ele faz a pergunta: essa dica é para quem? Qual é o público-alvo para essa dica? Qual é o grupo de pessoas que tem que dar essa dica? Exatamente por quê? Porque cada indivíduo tem a sua história. Cada indivíduo tem as suas crenças. E aí é o que a reportagem diz aí. É o scorecard interior. Então, se você monta a sua carteira de investimento, você estuda, você consegue fazer aquela análise fundamentalista de cada ação e tudo, e você consegue desenvolver uma boa carteira de investimentos, né? Rendendo ali bem ali. Então, esse é o respeito pelo seu scorecard interior. Foi o que Buffett fez aí durante toda a sua carreira no mercado financeiro. Há uma frase dele que deveria estar gravada na parede de toda a sala de reunião. Leva-se 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Se você pensar nisso, vai agir de forma diferente. Em 1991, o banco Salomon Brothers foi apanhado em um escândalo de manipulação de mercado de títulos do governo americano. Buffett assumiu como CEO interino para salvar a instituição. Sua primeira declaração ao Congresso foi direta: perca dinheiro pela empresa e eu serei compreensivo. Perca 1 milímetro de reputação e serei implacável. Não foi marketing, foi o homem sendo o mesmo em público e em privado, na prosperidade e na crise. Há uma história que o Buffett contava com admiração genuína e que revela mais sobre os seus valores do que qualquer carta aos acionistas. Rose Blumkin, conhecida como Mr. B, era uma integrante russa que chegou aos Estados Unidos sem falar inglês e sem dinheiro. Com $500 abriu uma loja de móveis em Omaha, chamada Nebraska Furniture Mart. Buffett a observou por décadas. Viu nela tudo o que buscava em um negócio: integridade absoluta, custos baixos, foco total no cliente e zero dívida. Quando finalmente decidiu comprar a empresa, fez o negócio em um guardanapo, sem auditoria, advogados ou due diligence formal. Disse simplesmente: a palavra dela vale mais que qualquer contrato. Mr. B tinha 89 anos quando vendeu. Continuou trabalhando até os 103 anos. Em uma indústria obcecada por modelos financeiros e estruturas complexas, Buffett fechou um dos melhores negócios da sua vida em um guardanapo com uma integrante de 89 anos porque confiava no caráter dela. Isso diz tudo sobre o que ele realmente
valorizava. Que bacana, que bacana. É uma mini, esse vídeo aqui é uma mini biografia do Buffett. Por isso merece o seu like demais, merece a sua inscrição e também o seu compartilhamento. No entanto, um paradoxo humano inevitável. As biografias mostram que o homem extremamente disciplinado nos negócios tinha dificuldade na vida pessoal. Sua primeira esposa, Suzy, passou anos esperando por uma presença que nunca veio plenamente. Quando se afastou, manteve o cuidado à distância e enviou uma amiga, Astrid Menks, para cuidar dele em Omaha. Astrid acabou se mudando para a casa dele. Os três viveram nessa situação em comum por décadas, com o conhecimento e a bênção de Suzy. Quando Suzy morreu de câncer em 2004, Buffett ficou destruído. Não conseguiu comparecer ao funeral. 2 anos depois, casou-se com Astrid. Ele mesmo disse com a honestidade que sempre o caracterizou: Suzy me arrumou. A grandeza sempre tem um preço. A questão é saber qual você está pagando e qual está pagando sem perceber. Na sua última carta aos acionistas, aos 95 anos, Buffett escreveu algo que transcende os negócios. Grandeza não vem de acumular dinheiro, publicidade ou poder. Quando você ajuda alguém de qualquer uma das milhares de maneiras possíveis, você ajuda o mundo. Bondade não tem custo, mas também não tem preço. E terminou assim: desejo a todos um feliz dia de ação de graças. Sim, até os idiotas. Nunca é tarde para mudar. Que bacana! No Brasil de hoje, onde gestores prometem o impossível, entregam desculpas e mudam de tese a cada trimestre, o que esse homem representa é quase subversivo. A paciência como disciplina, a verdade como estratégia, a consistência como vantagem competitiva. Scorecard anterior em um mercado que vive de scorecard externo. Buffett não foi o gestor mais inteligente de sua geração. Foi o mais consistente. Cara, consistência é um negócio que tem muito poder, viu? O mais honesto, o mais fiel a si mesmo por 70 anos. Enquanto o mundo inteiro tentava convencê-lo a ser outra coisa, ele não foi sortudo por ser quem era. Foi fiel a quem era. Isso sim tem um nome: caráter. E caráter, como Buffett provou melhor do que qualquer outro, é o único ativo que nunca deprecia. Caramba, que matéria sensacional, viu? Parabéns aí ao Walter Maciel. Deixa eu ver aqui quem é ele aqui. Aqui, ó, parabéns, viu? É o CEO da EasyQuest. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns mesmo. Parabéns, descreveu bem aí sobre o Warren Buffett, né? E temos o prazer aí de compartilhar com você aí na tela, beleza? Então, é isso. Muito obrigado aí, tá? Por assistir esse vídeo. Dê um like, tá? Dê um gostei. Eu acredito que depois dessa descrição aí sobre o Warren Buffett, aí, o maior acionista da nossa história contemporânea, né? Eu acredito que vale aí a sua inscrição, né? Vale o seu like, o seu gostei, e com certeza também vale aí o compartilhamento desse vídeo aí para pessoas aí que também têm interesse aí em começar, né, a fazer investimentos, né, a ter ali uma filosofia de investir, né, ter uma constância, ter uma estratégia, né? A gente viu aí que a estratégia de Buffett aí foi paciência e constância, né? Não indo aí de encontro ao efeito manada, tá bom? Então, valeu pessoal, muito obrigado aí, fui!